Rafael Perobon aqui comigo. Agora é hora de falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde para todo mundo que está em casa, né? Que teve o fim de semana cheio de esportes para a gente falar. Começar já com o assunto mais esperado, mais aguardado, Derbinho Sub-20. Derbinho Sub-20, o Rio Claro venceu mais uma vez e com isso se classificou para a próxima fase da competição. Vamos dar uma olhada como é que foi o jogo e como foram os gols. O Velo queria fazer da segunda partida contra o Rio Claro uma revanche, mas não deu certo. Novamente o rubro-verde caiu diante do Galo Azul, desfalcado de seu artilheiro Rodolfo. Não demorou muito e o time da Rua 11 saiu na frente aos 17 minutos com Renan. Bola cruzada para a área e o zagueiro deixou a sua marca mais uma vez, 1-0. Atrás no marcador e precisando fazer 5 gols para passar de fase, o Velo foi para cima e perdeu esta chance com Caio. O empate veio na base da habilidade individual de Thiaguinho, que deixou o dele, 1-1. Logo depois, o Rio Claro mandou a bola para a rede outra vez, mas o árbitro marcou o impedimento. A partida seguia com certo equilíbrio e o Velo teve outra chance em jogada individual. Desta vez foi Juninho que levou a bola e perdeu a oportunidade de virar o jogo. Mas a esperança velista durou poucos minutos, até que Thiago fez o segundo do Azulão, aos 32, aproveitando a falha de Pedro Gobira. Se a vida do Velo já era difícil, ficou ainda mais complicada depois da expulsão de Gobira, que fez falta em Juninho. O Rio Claro teve mais um gol anulado ainda no primeiro tempo. E no intervalo teve protesto da torcida velista pedindo mais garra ao time. Mas isso não adiantou nada e logo aos 11 do segundo tempo, Juninho marcou o terceiro do Galo Azul, que teve ainda outras oportunidades durante a etapa final. E ficou assim, 3-1 Rio Claro, classificado para as quartas de final do Paulistão Sub-20. Já estávamos esperando um resultado como esse, né, Rafael? Na verdade, acho que assim, a classificação do Rio Claro era quase que certa, né, pela vantagem que conseguiu na primeira partida, a vitória por 4-1. Agora, todo mundo esperava um Velo mais aguerrido dentro de campo e os seus torcedores também, tanto que o pessoal protestou, né, xingou muito os jogadores do Velo no intervalo da partida, né, porque não estavam vendo um comprometimento, talvez, ou aquela raça que todo mundo esperava dentro de campo, né, dentro das 4 linhas. Então o torcedor do Velo ficou um pouco decepcionado com isso, né, achava que encontraram um time que fosse lutar mais, de repente, para vender a classificação para o Rio Claro com um pouco mais caro. Assim, mas sabe? Posso fazer um comentário bem pessoal, por sinal? Afinal de contas, futebol é isso, cada um pensa uma coisa e emite a sua opinião ou não. A torcida não está esperando de uma equipe sub-20 uma atitude de uma equipe profissional? Também tem isso, mas é que derby, né, Poliana? Derby o pessoal não mas não aí aceita, fica difícil, né? A derrota. Agora, o que eu acho assim, que ficou claro é que esse time do Rio Claro é melhor do que o time do Velo. Eu acho que isso aí ficou né, evidente. Venceu os 2 jogos aí por uma diferença considerável de gols. Eu acho que isso aí mostra que nessa temporada o Sub-20 do Rio Claro é um time melhor do que o Sub-20 do Velo. Sub-20 do Velo, só dizendo que hoje estreia nos Jogos Abertos lá na cidade de Mogi das Cruzes. E vamos apoiar os meninos aí que estão representando o Rio Claro. Bom, mas tivemos também uma polêmica no final de semana com relação ao ônibus, jogo, né? Ao ônibus do Rio Claro, isso, que foi pichado. Também há uma questão lá no começo, né? Na primeira partida desse derbinho aí, dessas oitavas de final, no jogo do sábado passado, que a equipe, que o pessoal do Rio Claro acusou o Velo de ter depredado o vestiário visitante lá do Chimitão. Enfim, aí o Betinho, o presidente do Velo, chamou a imprensa na sexta-feira no final da tarde e concedeu uma entrevista falando, explicando, dando a versão dele sobre esses fatos. Vamos dar uma olhada nessa entrevista então. As oitavas de final do Paulista já passaram, mas o presidente Betinho conversa com a gente sobre essas acusações que o Rio Claro acabou fazendo contra o Velo Clube e ele vai dar os esclarecimentos para o torcedor, tanto do Rio Claro quanto também do Velo Clube. Tem interesse em saber o que foi que de fato aconteceu. Presidente, o Rio Claro tem acusado o Velo de depredações no vestiário e também a torcida do Velo de supostas pichações aí no ônibus. O que o senhor tem a dizer? Qual que é aí a argumentação do senhor com relação a isso? A posição do Velo Clube é a seguinte:
nós não usamos o vestiário, falando sobre a depredação que nos acusaram de ter feito no vestiário. Acusou nossos jogadores, nossos diretores e nossa comissão técnica, que eventualmente teriam frequentado. O Velo não esteve no vestiário, temos fotos do time do Velo no campo, tá? Já fomos trocados, como sempre acontece, e não tivemos acesso ao vestiário dos visitantes. Então, deslavada mentira essa notícia que eles deram. Agora, esses vestiários estavam abertos, torcedores do Velo poderiam ter tido acesso a esse vestiário eventualmente ou não? Nem isso houve, gente. Eles não tiveram nem acesso. Quem esteve lá no campo viu que a geral estava separada. Onde o Velo ficou, lugar só para o Velo, não foi ocupado. Ocupado do lado de lá, da arquibancada descoberta, tá? Então não houve, a torcida não teve acesso a esse vestiário, entendeu? Não teve, e o comportamento da nossa torcida foi exemplar. A polícia testemunha disso, não houve nenhum problema. E com relação a essa acusação de pichação do ônibus, a pichação aconteceu, mas é claro, não se sabe quem é que foi. Qual o posicionamento do Velo com relação a isso? Não tenho posicionamento, eu condeno qualquer pichação, seja lá quem tenha sido feito isso, eu condeno, não admito uma coisa dessa. Se alguém viesse me perguntar se podia pichar, obviamente que não seria aprovado. Tem que pôr a polícia, apurar quem foi, se é caso de prisão, prender, o problema é da polícia, não é meu. Na verdade, a grande indignação do Velo é do Rio Claro fazer esse tipo de acusações como se tivesse partido daqui, né? Com certeza, para dizer a verdade, nem sei se foi exatamente isso, mas se foi, pior ainda, a pichação, entendeu? Não sei quem que eles acusaram, porque o ônus da prova é deles, quer dizer, eu não vou me defender do quê? Eu não fiz nada. Se a nossa torcida fez também, é a responsabilidade da torcida, né? Se eventualmente, não acredito que a nossa torcida tenha feito isso, tá ok? De forma nenhuma, inclusive em nome de torcida, não houve uma manifestação da torcida. Eventualmente, alguém que não gosta do Rio Claro que tenha feito isso. Foi feito o boletim de ocorrência, presidente? Como que ficou essa situação? Foi essas denúncias e também a defesa do Velo. Isso tudo foi oficializado perante a polícia ou não? Ficou só nessas acusações informais, digamos? Veja bem, eu não fui oficialmente comunicado de nada, nem de BO que eles tenham feito, ninguém me procurou. O que houve é que eles incentivaram a violência, tá? Tanto que hoje, aí sim fizemos um BO, alguém, 3 moleques, parece, de bicicleta, 3 pessoas de bicicleta, atiraram o pé daqui no nosso portão. Tudo explicado, então? Não temos mais tempo para comentar sobre o assunto. Exatamente. Amanhã a gente fala dos Jogos Abertos também, que o Rio Claro ficou campeão do vôlei, enfim. Então, o diretor da redação volta ao longo da tarde na programação regional da TV Brasil. Até lá.